Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um dos nossos irmãos. Meus irmãos, é uma bênção estar aqui mais uma vez para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas. E agora nós já estamos na lição de número 2, que tem esse tema, o trimestre, o último trimestre de 2023, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O meu desejo é que essa lição traga essa conscientização para que nós realmente possamos ter esse foco em mente, que precisamos pregar o Evangelho, tendo em vista que o Senhor vai voltar, e por isso precisamos pregar o Evangelho. A lição de número 2, que você pode ver aí na tela, tem esse tema: missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Amém? Então, como está falando de transcultural, e nós já tivemos um estudo sobre isso, na lição passada, transcultural é aquilo que vai além das culturas, para todos os povos, todas as etnias, todas as pessoas da terra, E isso tem a sua origem em Deus, porque é Deus que deseja que o seu Evangelho, que a sua verdade, que a sua palavra chegue a todos os povos. Vamos ver aqui então, meus irmãos, o nosso gráfico, esboço, que você também pode acompanhar aí na tela, tá bom? A lição de número 2 tem esse tema que já falamos, dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, a natureza missionária de Deus. Segundo ponto, o amor de Deus, princípio fundamental da história da redenção. Terceiro ponto, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Tudo bem? O nosso textuário diz o seguinte: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:4. Interessante que ele não seria só pai da nação de Israel, mas de uma multidão das nações, porque a bênção de Deus viria através da nação de Israel, pela qual veio Abraão. Que coisa maravilhosa, tá bom? Verdade prática diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Isso é muito importante, nós termos isso em mente, que é o amor de Deus que move as missões. Queridos, a nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1 a 3, e depois pula para o 17, versículo 1 a 8, tá bom? Na verdade, aqui está falando do pacto abraâmico, tá? Quando Deus faz um pacto com Abraão, tá bom? Vamos aqui então para o comentário da lição propriamente dito. E aqui, como sempre de praxe, nós falamos sobre a palavra-chave, que é transcultural. Já falamos que transcultural é aquilo que vai além da cultura, tá bom? Para que a gente entenda o que é transcultural, não é, irmãos? Acredito que é bom a gente entender. Também não custa nada nós repassarmos o que é cultura, tá bom? E esse gráfico ele tem um esboço muito simples, mas é importante, não é? Primeiramente, que alguém sempre diz que cultura no senso comum é alguém que tem conhecimento. Por exemplo, fulano de tal tem cultura, fulano de tal não tem cultura. Quer dizer, este é o senso comum. Claro que é um conceito equivocado. Então, portanto, professor, isso não quer dizer cultura, não é? O segundo ponto, nós temos aqui falando sobre o comportamento. A cultura, aí sim um conceito correto, está falando de comportamento, de ideias transmitidas, da maneira de pensar, de agir e de crer de um povo, não é? Clyde fala sobre isso. Então está falando das ações das pessoas, está falando da crença das pessoas, está falando, evidentemente, também desse terceiro ponto que nós vamos falar aqui, que é exatamente os costumes, os hábitos,
os mitos, as religiões, folclore, a língua. Então a cultura é um modelo de vida que se adapta ao ambiente físico, social e ideativo, no sentido de ideias, né? O quarto ponto sobre cultura é que ela é dinâmica, mutável e influenciável, tá bom? É interessante que nós colocamos ali uma imagem de Moloque, né? Que era um deus cananeu, mas apesar dos judeus já possuírem a sua cultura própria, inclusive em relação à sua fé, ao seu Deus, que era Jeová, Yahvé, mas eles deixaram que a cultura israelita, a cultura judaica, fosse influenciada por esses outros deuses. É algo que inclusive Moisés já tinha profetizado, né? Já falamos sobre isso aqui, Deuteronômio, se eu não me engano, 27, 28, naqueles capítulos ali, Moisés fala claramente que o povo ia entrar na terra, conquistar a terra, mas ia se deixar influenciar pela cultura daqueles povos, né? Então, a cultura ela pode ter uma influência positiva ou negativa, que aqui nós estamos falando da aculturação, né, da idolatria do povo de Israel. Lembrando, meus irmãos, eu não sei se nós vamos falar sobre isso aqui em outro momento, mas é muito importante nós depois, talvez em outra lição, vamos ver como nós encaixamos aí um gráfico que fala sobre o supracultural, tá bom? Supracultural é muito importante para você entender o que está por trás da cultura, o que pode influenciar a cultura, né? Tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, tanto no sentido benigno quanto no sentido maligno, tá bom? Mas nós vamos deixar isso para uma outra ocasião. Camadas da cultura se refere ao comportamento, que são as ações do povo, o que eles fazem, o gesto dos povos, né? Isso aqui é muito importante, a gente entender isso, né? Para que quando você chegue em algum lugar, possa identificar aquele comportamento. As crenças, que é aquilo que o povo acredita, né? Que é a sua manifestação religiosa, tá bom? Os valores, que são as suas escolhas, suas leis, e a cosmovisão, ou seja, que é a percepção da realidade, daquilo que é certo e errado. Essas são as camadas da cultura, tá bom? Meus amados, transculturalismo então é isso, tá? É você ir para além dessas culturas, tá bom? E aqui nós entramos no primeiro ponto, que fala sobre a natureza missionária de Deus. Nós temos aqui o subponto, a natureza missionária de Deus, no chamado de Abraão, a missão como atividade de Deus no mundo, o nosso modelo missionário, tá bom? Meus irmãos, o que a gente precisa entender aqui são 4 pontos importantes sobre isso. Primeiro, o homem vivia em comunhão com Deus. E eu não quero só falar, mas eu quero mostrar um gráfico que nós fizemos. Esse gráfico, meus irmãos, você provavelmente vai só ouvir a minha voz, porque ele vai ocupar toda a tela, tá bom? Não dá pra gente separar ele, porque ele é bem panorâmico, ele é bem amplo. A única coisa que eu gostaria que os irmãos entendessem é, se nós seguirmos esse gráfico, explicarmos esse gráfico, nós vamos estar abrangendo todo esse tópico, a natureza missionária de Deus. Porque esse gráfico ele é bem abrangente. Veja que ele fala da chamada de Abraão a Jesus, né? E é claro que quando fala sobre isso, da chamada de Abraão até Jesus, está falando também da obra da salvação, tá bom? E aqui eu queria que vocês acompanhassem os pontos, né? Nós temos aí 15 pontos para falar, eu vou falar rápido porque algumas coisas, alguns pontos dá para a gente pular, né? Então, por exemplo, no início Deus criou todas as coisas, né? Deus criou todas as coisas e criou o primeiro casal de seres humanos e manteve comunhão com eles, né? Diz a Escritura que Deus passeava pelo jardim e Adão tinha aquele momento lá de
comunhão com Deus. Até aí não precisava de obra redentora, pois o homem não havia pecado, portanto não havia necessidade de obra redentora. Muito bem. Deus então fala sobre o mandato cultural, que é algo que a gente já tem falado muito aqui, né? Mas para nós não esquecermos, então colocando o homem como regente da criação. Isso daí está falando do reino de Deus. Isso aí está falando da cultura do reino de Deus, né? Crescei, multiplicai, frutificai, enchei a terra. Deus convidando o homem para desfrutar da sua criação. O homem seria esse corregente, né, da criação, do reino de Deus aqui na terra. Porém, aí você acompanha o ponto 4, que está vermelho aí, né? Esse mandato cultural ele foi distorcido pelo pecado. Ou seja, agora sim haveria necessidade de uma obra redentora, caso contrário, a humanidade estaria fadada à destruição completa, à extinção completa. Então, Deus cria um plano de redenção, não é? E a gente pode dizer que é aí que começa realmente esse desejo missionário de Deus, né? Porque você vê aí no ponto 5, tá bom? Quando diz que Deus elabora um plano de salvação por meio do descendente da mulher. Então Deus fala para a serpente e para a mulher: haverá inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esse aí é o chamado proto-evangelho, que também é outra coisa que é pouco falado nas igrejas, mas é muito importante falar do proto-evangelho, porque você vê que está falando do evangelho antecipado, né? Está mostrando que o descendente da mulher seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Ou seja, aquele que trouxe ou que induziu o homem ao pecado, não é? Evidentemente está implícito aí a salvação do homem através do descendente da mulher. No ponto 6, aqui também está o que está em consonância com a nossa lição. Ponto 6 fala da promessa feita a Abraão de criar uma nação de onde viria aquele que promoveria a salvação. Veja, meus irmãos, vamos fazer uma breve recapitulação até aí. Deus criou o homem perfeito, porém o homem pecou. Com o pecado do homem, houve a necessidade de uma obra redentora, porque então o homem ficou afastado de Deus. O homem ficou, ele foi expulso da presença de Deus. É claro que isso entristeceu o Criador, pois ele queria o homem como estava no estado perfeito, né, de comunhão com ele, tá bom? Só que agora Deus vai fazer um plano para reatar, para religar o homem a ele, não é? E esse plano incluía a criação de uma nação, tá bom? Por isso que Deus escolhe Abraão e Deus faz essas promessas para ele, que estão aqui na lição: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra aonde eu vou te mostrar. Isso é muito interessante, não é, irmãos? Esse ponto aqui eu preciso dar uma atenção melhor para ele. Porque, meus irmãos, a jornada de Abraão é uma jornada de fé. É uma jornada que demanda para ele, por isso que ele é tido como pai da fé. Primeiro por essa chamada de Deus, que é algo impressionante. Deus queria tirar ele daquela terra idólatra, né? Inclusive da parentela dele, mas ele, em princípio, não obedece isso como um todo, tanto é que leva o seu sobrinho Ló, e depois dá todo aquele problema, ele tem que se separar de qualquer forma, não é? Mas que me chama a atenção é: saia da tua terra, saia da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Meus amados, isso é muito impressionante, porque a jornada de fé desse homem
ela é uma representação, uma analogia da nossa jornada. Por exemplo, existia um lugar onde Deus queria que ele ficasse, mas Deus vai revelando a trajetória do lugar a partir do momento em que ele vai caminhando, em que ele vai andando pela terra, em que ele vai peregrinando. E isso é ótimo porque mostra a peregrinação da igreja aqui na terra, não é? Talvez alguns, eu vou parafrasear de uma maneira que você vai me entender, talvez alguns pudessem até questionar: Senhor, mas com tanta tecnologia nos dias de hoje, será que o Senhor não poderia me dizer onde é? Eu coloco aqui no GPS e eu vou chegar lá de maneira mais segura, eu vou ver aqui a trajetória, eu vou ver aqui no aplicativo onde está menos, o trânsito está menos, onde eu vou ter menos problema. Não, meus irmãos, Deus não disse isso. Deus não aceitou essa ideia, porque a caminhada é de fé. Percebe isso? Então, olha, vá para a terra onde eu vou te mostrar. Isso é algo assim impressionante, não é? Abraão não questiona. Talvez se fosse alguns crentes de hoje questionasse: como é que eu vou, Senhor, para uma terra que eu não sei onde é e que o Senhor ainda vai me mostrar? Exatamente por isso. Porque a caminhada é de fé. E a fé, ela não vê primeiro para crer. Ela crê para depois ver, para depois visualizar, para depois se concretizar. Glória a Deus. É assim a nossa caminhada, irmão. É assim a tua caminhada, né? Muitas vezes você não sabe a trajetória. Existe um GPS de Deus e que só Ele sabe, mas Ele exige de mim, de você, esta fé para a gente acreditar que o caminho que Ele traçou é a melhor rota, é a melhor escolha, é a melhor opção, é a melhor trajetória. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus fez essa promessa para Abraão. Claro que dentro dessa promessa, além de dizer, olha, vai para a terra que eu vou te mostrar, depois ele diz para ele que faria dele uma grande nação, que iria abençoar aqueles que eram seus amigos, amaldiçoar aqueles que seriam seus inimigos, mas que nele, em Abraão, por causa de Abraão, seriam benditas todas as nações ou famílias da terra. Meus amados, aí você vai para o ponto 7 desse gráfico, de Abraão começou, não é? Abraão, Isaac, Jacó. Né? A promessa de Deus, a aliança de Deus com Abraão estava começando a se concretizar. Porém, como diz a Escritura em Hebreus 11, esses homens olharam para as promessas e saudaram elas de longe, mas não viram a concretização plena da promessa. Abraão tinha consciência que Deus ia fazer dele uma grande nação, mas ele não viu Jacó, ele viu Isaac, né? Ele não vê Jacó, porque é de Jacó que saem as 12 tribos. Olha como aí agora já estava o escopo, não é, da nação se configurando. Porque dessas 12 tribos, não esqueça do descendente da mulher, que Deus prometeu, tá bom? Lá em Gênesis 3,15. Aí ele vai escolher Abraão para fazer dele uma nação, para através de Abraão abençoar todas as nações da terra. Aí de Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó 12 tribos, e em uma dessas tribos, a tribo de Judá, de onde veio o Messias, o leão da tribo de Judá. Olha o plano missionário de Deus se configurando, não é? Aí nós tivemos todos aqueles problemas, porque é necessário que a gente entenda que a salvação foi um plano de Deus, um projeto de Deus,
E Satanás fez de tudo para interferir nesse plano. Amém? É por esse motivo que ele fez de tudo para desvirtuar esse povo, a nação de Israel, o povo pelo qual viria o Messias. Então o povo se meteu com idolatria, com prostituição cultural, abandono da lei de Deus, a frouxidão da lei, conforme dizem em Abacuque. Ou seja, eles provocaram a Deus, está aí no ponto, né, no ponto 11, porque também, além de toda a peregrinação, a gente vê isso no ponto 9, aí, de toda a peregrinação deles no deserto, ali eles já provocaram a Deus, né? Inclusive no momento em que Deus estava dando a lei para Moisés, o que eles estavam fazendo? Estavam criando lá um ídolo para adorar, né? Porque, na verdade, o diabo sempre teve raiva da nação de Israel e queria perverter aquela nação para a qual, ou pela qual viria o Messias, né? E aí nós temos a questão dos cativeiros, né? Porque, de fato, o povo provocou a ira de Deus, né? Então, de fato, Deus permitiu que eles fossem levados cativos. O reino, inclusive, se divide, é o que nós vemos aí no ponto 12, Reino do Norte, Reino do Sul, né? Até no ponto 13, aí que a gente vê o período do cativeiro babilônico e assírio, durante 70 anos, né? Depois disso o povo retorna e você tem aí, né, 400 anos de silêncio em que Deus não fala nada, Deus silencia, até que venha a plenitude, comece a plenitude dos gentios, que é exatamente o nascimento daquele que viria para ser o Salvador, ou seja, a expressão máxima do amor de Deus. Por isso que a lição fala sobre isso, né? A missão é como a atividade de Deus no mundo. É Deus, tudo isso aqui está dentro do que está falando aqui, Deus se revelando. Deus se revela para Abraão. É interessante, irmãos, que Deus não se revelou como se fosse um Deus com uma imagem, porque tudo isso também fazia parte da caminhada de fé, não é? Mesma coisa com Moisés, mesma coisa com todos os outros. Deus se revela por meio e através da sua palavra. Então, quando chegou no momento certo, cumpre-se aquilo que está lá em Gênesis 3,15, que é exatamente a semente da mulher nascendo para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, aquele que, segundo Hebreus 12, tinha o poder da morte, a saber, Satanás. Então ele vem no terreno do diabo, ele vem na arena de Satanás para desferir nele um golpe. E ele faz isso quando ele vence na cruz do Calvário. Por isso que Colossenses diz que ele destronou principados e potestades, triunfou sobre eles na cruz. Esse é o plano da salvação de Deus. Agora, Jesus foi ao céu, Jesus foi assunto aos céus, mas disse: ide, ensinai, batizai. Ou seja, ele deixou a grande comissão para nós, né? Para que a gente pudesse seguir adiante. Então, meus irmãos, veja como tudo que Deus fez aqui nesse gráfico está mostrando, né, a obra redentora do Senhor, está mostrando a obra missionária do Senhor, que Ele fez isso por puro amor, porque Ele ama o ser humano, né? E é importante que a gente diga, meus irmãos, porque isso está ligado, inclusive, com o que Deus, com a criação de Deus. Deus nos cria pelo seu amor. Eu sei que primordialmente nós vamos dizer que Ele nos criou para a sua glória. Isso é verdade, Ele nos criou para nós o glorificarmos, para nós o adorarmos. Mas Ele nos cria também por amor. Vamos falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Você pode também acompanhar aí
o ponto 2 da nossa lição. Ponto 2 da nossa lição está falando sobre o amor de Deus, a redenção no Antigo Testamento, né? E a redenção no Novo Testamento. Glória a Deus, tá bom? O amor de Deus, princípio fundamental da história da redenção. Eu mostrei naquele gráfico para os irmãos que Deus fez tudo isso por amor, né? E eu fiz aqui algumas premissas simples para a gente entender isso que nós falamos. Meus irmãos, primeira premissa: Deus é amor. A Bíblia diz sobre isso. Deus é amor. E o amor de Deus não é como o amor humano. O amor de Deus é transcendente. O amor de Deus vai além da compreensão humana. O nosso amor, geralmente, ele é de acordo com as circunstâncias. Eu amo quem me ama. Eu faço bem quem me faz bem. Eu quero o bem de quem quer o meu bem. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus nos amou mesmo sem que nós o amássemos, mesmo sem que nós retribuíssemos este amor. Então, ponto primeiro aqui: Deus é amor, tá? Porém, o amor, ele não é egoísta. O amor de Deus, ele é aquele amor altruísta, que se importa com o próximo, que se importa com a sua criação. Na realidade, aqui está um ponto importante, porque o amor, ele não é, meus irmãos, solitário. O amor sempre compreende algo em que ele compartilha com quem está ao seu redor. Segundo ponto importante, segunda premissa. E para a gente ir para a definição, podemos dizer que Deus, baseado nessas duas premissas, Deus nos fez por amor. Ora, se Ele é amor, e se o amor não é egoísta, não fica só para si, porque aqui nesse ponto a gente deveria fazer uma pergunta: Deus necessitava de nos criar? Não. E por que Ele cria? Porque o amor não é egoísta. Porque o amor compartilha. Quem tem amor, compartilha amor. Então, é por isso que Deus nos fez. Ele fez para compartilhar o seu amor conosco e assim nós retribuirmos este amor para com Deus. Isto é o louvor da sua glória. Aí que se configura o louvor da glória de Deus, porque Ele nos fez por amor, para que nós amássemos. E não só a Ele, não apenas a Ele. É por isso que o amor de Deus está condicionado ao amor ao próximo. Lembra da segunda premissa? Que o amor não é egoísta, que o amor compartilha. Então, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Amém? Então, meus irmãos, tendo dito isto, nós ficamos aqui na certeza absoluta que Deus empreendeu todo esse plano da salvação por causa do seu grande amor. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, esse é o amor de Deus, tá bom? É um amor que excede a todas as coisas. Irmãos, Deus é o próprio amor. Ele é a essência do amor. Por isso que, como diz o nosso comentarista, o amor de Deus
É a base de todo o plano da redenção revelado na palavra de Deus. É por isso que ele fez de tudo para Cristo vir à terra. É por isso que Cristo fez de tudo para treinar os seus discípulos, para mostrar para os discípulos o amor de Deus, para mostrar aos seus discípulos que ele queria religar o homem com Deus. E para mostrar aos seus discípulos que se isto é algo bom, foi algo bom para eles, então eles precisam passar isso para as outras pessoas. Que é o que às vezes nós não entendemos por que isso acontece. Porque há resistência dos irmãos em relação à evangelização. O evangelho não é das boas notícias. Nós não gostamos de dar boas notícias. A menos que alguém goste de tanto sofrimento, de espalhar notícias ruins. Mas nós gostamos de dar boas notícias. Se o evangelho é boa nova, é boa notícia, então nós deveríamos também espalhar esse evangelho a outras pessoas. Não é, meus irmãos? Mas nós sabemos que hoje há uma dificuldade de algumas igrejas em se pregar o evangelho. Não é? Há igrejas que não vão para as ruas. Elas só querem ficar nas quatro paredes. Inclusive pregadores também. Já tivemos casos de pregadores, de convidar pregadores para um congresso, e o pregador, quando mencionamos que ele iria pregar numa praça, não, eu não prego em praça, eu só prego na igreja. Ou seja, onde está esse nosso amor, o amor de Deus em nós, que quer espalhar as boas novas para as outras pessoas, que estão muitas vezes perdidas, que estão muitas vezes sem solução para as suas vidas, esperando uma mensagem de redenção. Então, meus irmãos, é muito importante, tá bom? Nós entendermos sobre isso. Meus queridos, e aqui nós temos a redenção, não é? O que é a redenção, irmãos? O plano da redenção. O plano da redenção implica exatamente nessa palavra que quer dizer a soltura, quer dizer o resgate, quer dizer a libertação, quer dizer retomar, reaver. Então, foi isso que Deus fez ao enviar Jesus, porque nós estávamos presos, cativos pelo pecado, escravos do pecado, e Jesus veio e nos libertou do império das trevas, nos libertou do pecado de Satanás, nos retomou para Deus. Que coisa maravilhosa, não é? É esse resgate. Então, aqui tem todas as palavras relacionadas a isso, né? O que é que significa a redenção, esse resgate que Deus fez, não é? Êxodo 6,6 diz: eu vos resgatarei com o braço estendido, falando para o povo de Israel, mas é uma promessa que também é para todo o povo de Deus, porque foi isso que ele fez, e é isso que depois ele vem e demonstra através de Cristo, nos resgatando, não é? Do império das trevas. Então, a obra de Cristo redentora, ela é declarada em todo o Novo Testamento. Hebreus 9, 25, 28 fala sobre isso, tá bom? É claro que, meus irmãos, a obra de Cristo, ela terá a sua plenitude no final de todas as coisas, quando nós formos completamente restaurados, né? Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, tá bom? Então, sim, o plano de redenção do pecador estará completo, a obra de Deus estará completa para a glória e honra do Senhor Jesus. Meus queridos, para nós irmos para o tópico 3, onde fala assim:
Um Deus, visão bíblica do caráter transcultural da missão, né? Um Deus missionário, a escolha de Israel e sua missão e a escolha da igreja. Falamos aqui o motivo pelo qual Deus se mostra como esse Deus missionário, porque na verdade o que Deus fez foi traçar um plano para a nossa salvação. E é impressionante que depois nós já falamos sobre isso, né? Isso tem a ver com a chamada de Abraão, com o pacto de Abraão, né? Quando diz para ele sair da terra, quando diz para ele ir para a terra que ele iria mostrar, quando diz que faria dele uma grande nação, e quando diz também que através dele todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Meus amados, é esse ponto aí que você está vendo, esse gráfico, é o pacto de Abraão. Já falamos sobre ele lá no início, eu não vou repetir, mas aí está de maneira bem sucinta e está os versículos, né? Deus mandando Abraão sair da terra, que é o início do pacto, da aliança, tá? Mandando ele ir para uma terra que ele ainda iria mostrar, ou seja, era a terra da aliança, o lugar do cumprimento das promessas, ou seja, aquela jornada de fé que nós falamos lá atrás, né? E também, além de tudo, ele está falando de como o Senhor iria agir na vida dele, né? Fazendo dele uma grande nação, ou seja, concretizando uma promessa para fazer dele uma grande nação, e cujo objetivo, o quarto ponto aí, era exatamente a bênção de todas as nações, ou seja, é uma aliança que Deus faz. A aliança é um pacto, né? O pacto iniciava com ele saindo da terra, porque Deus queria dar uma terra para Abraão. E isso empreende essa jornada de fé que nós falamos lá atrás. Mas Deus iria concretizar esta promessa, esta aliança com uma nação, começando a partir de Isaac, né? Como falamos, Jacó, e de Jacó as 12 tribos, porque Deus queria fazer de Abraão uma bênção para todas as outras nações, tá bom? Isso através de Cristo, né? Isso através de Cristo. Então Deus escolhe Israel para que através dele pudesse ser o seu evangelho, a sua palavra, ser ministrada a todos os povos. Meus irmãos, existe um gráfico aqui que eu já fiz ele há um tempo, tá? E acredito que se faz necessário uma breve explanação dele para a gente explicar sobre isso daqui, talvez até abrangendo esse ponto 3, que é a escolha da igreja, quando aqui diz que Deus escolheu a igreja para fazer esse trabalho. Olha só, meus irmãos, em relação às promessas, às alianças, os pactos, existem esses 3 grupos das promessas, das alianças, tá? Existem esses 3 grupos. Quais são esses 3 grupos? Israel, os gentios e a igreja. Significa dizer com isso que esse plano da salvação de Deus que nós estamos falando, esse plano missionário de Deus, abrange esses 3 elementos, abrange esses 3 grupos, tá bom? O texto de 1 Coríntios 10, 32 fala sobre isso. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Ou seja, ele está citando aqui esses 3 grupos, né? O primeiro grupo é Israel, pelas razões que nós já mostramos. Deus escolhe Abraão, Deus escolhe alguém para fazer dele uma nação, né? E aqui está falando dessa territorialidade da lei. Por que territorialidade? Porque Deus escolhe ele e coloca ele numa terra, né?
numa terra que manava leite e mel. Já era algo que Deus já tinha programado fazer dessa forma, tá bom? Mas isso faz parte ainda da antiga aliança, porque a antiga aliança também incluía os gentios, exatamente porque a promessa abraâmica, a promessa da aliança para Abraão incluía os gentios, que foi aquilo que nós mostramos. Então, todas as outras nações estavam incluídas. Agora, é importante nós entendermos, meus irmãos, que voltando ou avançando para o ponto 3 daí, a igreja, ela tem uma configuração mais abrangente, ela tem uma eternidade, uma espiritualidade mais abrangente, porque ela se trata da nova aliança, do novo pacto, né? Você se lembra disso, estudamos isso em dispensações e alianças, né? Então, a nova aliança foi feita com a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é composta de judeus, gentios, salvos em Cristo. Não quer dizer que todos os gentios serão salvos, mas quer dizer que Deus também tem um tratamento com os gentios. Acredito eu que foi isso que Jesus quis dizer quando ele expressou dessa forma: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco e a mim compete conduzi-las. É claro que Jesus estava falando dos gentios que não são do aprisco de Israel, mas são os gentios pelos quais Jesus, o sumo pastor, iria conduzir aquele aprisco. Porque nesse ponto, aqui entra a escolha da igreja, ou seja, o Senhor escolhe a igreja para que ela seja formada de judeus e gentios salvos em Cristo. Eu fico muito feliz em ver aqui no Brasil, vez por outra eu assisto a alguns grupos na internet, não é, de judeus messiânicos. Sabemos que o judaísmo messiânico, que aceita Yeshua como seu Messias, né, Jesus, também existe em Israel. Claro que há uma resistência muito forte dos judeus ortodoxos em relação a Jesus, mas isso é algo que vai ser resolvido no final dos tempos, quando a Bíblia mostra claramente, em Apocalipse 12, eles verão aqueles a quem o traspassaram. Eles podem rechaçar tudo isso, como eu já vi também vídeos de judeus falando contra o Espírito Santo, falando contra Jesus, chamando Jesus de falso profeta, de falso Messias. Mas a Bíblia diz que esse endurecimento de Israel foi, de certa forma, proposital, ou pelo menos algo que Deus aproveitou para que assim o Evangelho fosse levado a todas as pessoas. Isso não quer dizer que se os judeus aceitassem, as nações não saberiam sobre Deus, sobre Jesus, tá bom, irmãos? Porque a promessa de Abraão já está falando sobre isso. Mas é claro que o fato dos judeus rejeitarem, abriu-se um leque, abriu-se um precedente para que o Evangelho fosse espalhado por toda a terra. E a Igreja de Cristo é esse componente, porque mesmo que tenhamos muitas denominações com muitos problemas, mas existe um corpo, existe uma estrutura, onde essa estrutura ela é formada por vários membros de todos povos, raça, tribo, línguas e nações, aonde Cristo é a cabeça dessa igreja. Isso é algo extraordinário que, no caso, não se aplicaria para a nação de Israel, né? Mas, pelo contrário, eles, os que creem, estão inseridos nesse corpo de Cristo. Meus queridos, eu quero
agradecer a oportunidade, pedir as vossas orações pela minha vida, pela minha saúde. Temos enfrentado aí alguns problemas, quase que não deu para nós fazermos, né, esse estudo hoje, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso e estamos aqui, tá bom? Peço, rogo as vossas orações, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, amém.